Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos revisar a parte introdutória de soluções. Então pegue o seu caderno e me acompanhe. Soluções nada mais é do que uma mistura homogênea que apresenta duas ou mais substâncias. Mas afinal, professor, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura que apresenta apenas uma única fase, um aspecto visual. As soluções, ela é dividida em duas partes, soluto e solvente. Então, a junção dessas duas partes, do soluto e do solvente, eu formo a solução. Soluto, nós podemos chamar ele de meio disperso e o solvente, por sua vez, nós chamamos ele de meio dispersante, pois esses conceitos nos remete a ações dos mesmos. O soluto, meio disperso, porque ele vai ser dispersado. O solvente, meio dispersante, pois ele vai promover a dispensa do soluto. Correto? Nós temos então a água. Ela é conhecida por ser o solvente universal. Por que ela ganhou essa classificação, professor, de solvente universal? Devido à presença dela em inúmeras composições, a facilidade de acesso e a sua grande versatilidade. Então nós temos aí que a nossa água é o solvente universal. Quando nós falamos de soluções de mesmo estado físico, por exemplo, soluto e solvente, todos líquidos ou todos sólidos, nós podemos ainda concluir que o solvente é aquele que se apresenta na maior quantidade. Isso quando estamos falando do mesmo estado de agregação, ou seja, do mesmo estado físico. Belezinha? Continuando, nós temos as classificações das soluções. A primeira classificação que nós podemos fazer é quanto ao seu estado de agregação, ou seja, quanto ao seu estado físico. As soluções, no que remete a estados físicos, elas podem ser divididas de três maneiras diferentes: sólida, líquida ou gasosa. Exemplo de sólida: ligas metálicas, comprimidos e assim por diante. Exemplo de soluções no estado líquido: água mineral sem gás, soro fisiológico e bebida. Professor, por que água mineral sem gás? Porque o gás vai configurar uma mistura heterogênea quando ele está aí na água, então não entra em soluções. Gasosa: o ar isento de poeira, pelo mesmo conceito que nós falamos agorinha ali dos gases, presente na água mineral. Então, em relação ao estado físico, as soluções podem ser classificadas então em sólida, líquida e gasosa, beleza? Continuando, nós temos a classificação em relação à condutibilidade ou condutividade elétrica. Ou seja, a solução pode ser eletrolítica ou não eletrolítica. As soluções eletrolíticas também são conhecidas como soluções iônicas. As soluções não eletrolíticas são conhecidas como soluções moleculares. E qual a diferença principal entre as duas? Na eletrolítica, nós vamos ter formação de íons, ao contrário da não eletrolítica. Essa formação de íons vai proporcionar a possibilidade de condução de corrente elétrica. Então, essa é a grande diferença entre uma solução eletrolítica e uma solução não eletrolítica. A eletrolítica possui a possível capacidade de conduzir corrente elétrica. Já a não eletrolítica não possui essa capacidade. Exemplo: eletrolítica, água e sal. O sal dissolvido na água, a água salgada, salobra. Não eletrolítica, água com açúcar, forma uma solução molecular e não vai conduzir corrente elétrica. Continuando, nós temos a classificação de acordo com o coeficiente de solubilidade ou de saturação, que nada mais é que a quantidade máxima de soluto sólido que pode ser dissolvida em dada quantidade de solvente a dada temperatura. Exemplo: vamos supor que o seu achocolatado possui um coeficiente de solubilidade de 10 gramas por 100 ml, 100 ml de leite. O que significa dizer isso?
que em 100 ml de leite você só vai conseguir dissolver no máximo 10 gramas de achocolatado. Se você colocar mais de 10 gramas, você não vai conseguir dissolver. De acordo com isso, então, nós podemos classificar as soluções em insaturadas, saturadas ou supersaturadas. As insaturadas é quando essa massa do soluto dissolvido é menor que o coeficiente de saturação, de solubilidade. Já as saturadas é quando essa quantidade de massa é exatamente igual ao coeficiente. E, por fim, a supersaturada, temos que essa quantidade de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de saturação. Exemplo, nós pegamos aí então um achocolatado com leite. Nós chutamos aqui que 10 gramas de achocolatado, que é o coeficiente de saturação, por 100 ml de leite. Vamos supor que lá no seu copo de leite você coloca apenas 8 gramas de achocolatado. Essa solução que você proporcionou, que você constituiu, ela vai ser insaturada. Se você colocar exatamente as 10 gramas, ela vai ser saturada. E se você aquecer um pouco esse leite e colocar 14, 15 gramas de achocolatado, ela vai ser supersaturada. Em relação a essa classificação do coeficiente, algumas literaturas, alguns livros ainda trazem essas soluções como sendo diluída ou concentrada. Qual que é a diferença entre elas? Quando a relação de soluto e solvente está alta, nós chamamos de solução concentrada. Quando essa relação é baixa, solução diluída. Temos ainda a solução saturada com corpo de fundo, que é quando consegue dissolver o máximo de soluto possível e sobra um pouco de soluto lá embaixo da solução. As soluções supersaturadas, elas são bastante instáveis, pois elas são feitas, constituídas, aquecendo essas soluções com corpo de fundo. Aí o coeficiente de solubilidade consegue aumentar um pouco e você dissolve todo aquele corpo de fundo que está ali na solução. Porém, entretanto e todavia, essas soluções do tipo supersaturadas, elas são muito instáveis e por agitação mecânica ou por uma diferença muito brusca de temperatura, alguma coisa do tipo, ou até pela presença de um cristal, do mesmo cristal do soluto que você jogou ali dentro dessa solução supersaturada, todo aquele soluto que está em excesso nessa solução supersaturada volta para o fundo da solução. Então essa solução aqui é bem complicada mesmo, é bem instável. Diante disso, nós podemos concluir que a temperatura ela tem uma grande influência na solubilidade. Por isso que existe o que nós chamamos de curva de solubilidade, que são gráficos que apresentam a variação do coeficiente de solubilidade versus temperatura. Se eu aumento a temperatura, a solubilidade vai aumentar ou diminuir? É essa relação que eles fazem. E dependendo da maneira que você analisa o gráfico, do ponto do gráfico que você está analisando, essa solução pode ser classificada em saturada, insaturada ou supersaturada. E essas curvas de solubilidade, elas são determinadas experimentalmente. Exemplo, olha aqui uma curva de solubilidade. Aqui então, nesse eixo, eu tenho o coeficiente de solubilidade do sal para cada 100 gramas de água. E aqui a temperatura. Vamos analisar esse gráfico aqui. Se eu pego o ponto A, eu sei que esse ponto A é uma solução insaturada. Por que é insaturada? Porque o ponto está abaixo da curva de solubilidade. Se ele está abaixo da curva de solubilidade, a solução é saturada. Se esse ponto estiver exatamente em cima da curva, é uma solução saturada. E se ela estiver acima da curva, é uma solução supersaturada. Olha que interessante. A curva de solubilidade, então, ela pode nos dar a classificação da solução. Dependendo do ponto que você pega, você pode ter uma solução saturada,
insaturada, nesse caso aqui abaixo, saturada em cima da curva e supersaturada acima da curva. Indo além, você pode inclusive traçar essa solubilidade aqui, essa curva aqui, com o aumento ou a diminuição da temperatura. Nesse caso aqui, para o sal, quanto mais você aumenta a temperatura, mais aumenta a solubilidade do sal em água, correto? Continuando, então foi o que nós falamos, a temperatura vai exercer uma influência direta na solubilidade e diante disso nós trouxemos aqui um gráfico com diversos sais, correto? Então assim, a gente vai analisar, tirar algumas conclusões desse gráfico, porque vocês vão ter um exercício com um gráfico parecido com esse, então vamos analisar esse gráfico aqui e tirar algumas conclusões. Primeira conclusão. A solubilidade do KNO3 a 20 graus é aproximadamente 33 gramas. Como que eu sei disso? Eu venho aqui ó, no KNO3, olha a curva dele, ó. Olha a curva do KNO3. Essa curva aqui, ó, que parte um pouco abaixo de 20 e vai até lá em cima. A 20 graus é aproximadamente 33. Como que eu sei disso? Eu pego aqui 20 graus e vou até a curva dele. A curva dele bateu aqui, ó. 20 graus, curva do KNO3 encontrou aqui, eu jogo essa curva para esse eixo. Eu vou ver que vai estar aproximadamente esse valor nesse ponto aqui é 33 gramas de sal por 100 gramas de água. Significa dizer que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 33 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Outra conclusão que nós podemos tirar desse gráfico é em relação, vamos continuar em relação ao KNO3. A 70 graus Celsius, que é mais ou menos aqui, ó, 60 e 80, então vou pegar aqui a metade. A 70 graus Celsius, a solubilidade desse sal é aproximadamente 140 gramas. Vamos ver se é mesmo? Eu pego aqui, ó, 70 está aproximadamente aqui e vou subindo. Eu vou bater aproximadamente aqui, ó, na curva do KNO3. Se você jogar para esse eixo, você vai perceber que a solubilidade dele realmente a 70 graus é aproximadamente 140 gramas. Percebam que essa análise de gráfico é bem tranquila. Você vai olhar e vai decidir, vai traçar um eixo no outro. Beleza? Agora vamos mudar de sal. Vamos pegar aqui o KCl. Vamos comparar ele com o KNO3. O que eu pude concluir aqui? Que aproximadamente a 20 graus Celsius, quando você vem aqui perto de 20, você pega o KCl e o KNO3 aqui mais ou menos em 18 graus, né? Aproximadamente 20. Aqui em 18 graus, olha a curva do KNO3, ó, subindo aqui. Olha a curva do KCl, indo reto aqui. Aproximadamente aqui em 18 graus, 20 graus, 18, para ser mais exato possível. Eles possuem a mesma solubilidade. Significa dizer que a mesma quantidade de KNO3 e de KCl vão ser dissolvidas a 20 graus Celsius, tomando como base 100 gramas de água. Outra conclusão que nós podemos tirar. Olha aqui o MgCl2, comparando ele com o AgNO3. O MgCl2, vamos localizar ele. Olha aqui a curva dele. MgCl2. E o AgNO3, olha aqui o AgNO3, aonde ele está. Em 20 graus, pega aqui 20 graus. 20 graus Celsius. Ele apresenta menor solubilidade quando comparado ao AgNO3. Com certeza, olha aqui onde está a curva dele, onde está a solubilidade do MgCl2 e olha onde está a solubilidade do AgNO3 em 20 graus. Estoura o gráfico. Então, com certeza, em 20 graus, o MgCl2 é bem menos solúvel do que o AgNO3. Correto? Continuando, vamos pegar aqui o NaCl, que é o nosso sal mais famoso, que é o nosso sal de cozinha. Percebam que ele possui baixa variação de acordo com a temperatura. O que significa isso? Observe que a curva do NaCl, do cloreto de sódio, ela está praticamente reta, linear.
significa dizer que, independente do aumento de temperatura, a solubilidade desse sal vai aumentar muito, muito pouco. Então, a temperatura ela influencia muito pouco na solubilidade desse sal. Percebam que do mesmo gráfico eu posso tirar inúmeras conclusões. Exemplo, outra conclusão que eu posso tirar aqui. Eu posso dizer que o NaNO3, aproximadamente a 48 graus, vamos pegar aqui, ó, 48 graus de temperatura, mais ou menos aqui, ele possui 120 gramas de solubilidade. Olha aqui onde está, ó, 48 mais ou menos aqui, sobe, 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 chegou aqui no NaNO3, jogou para o outro eixo, você vai perceber que a solubilidade dele é em torno de 120 gramas. Então, galerinha, isso aqui é um gráfico que você pode tirar inúmeras conclusões. Assista essa videoaula pausando e entendendo as conclusões que eu tirei. E tenta fazer as suas conclusões, ok? Vamos pegar aqui mais uma, do KNO3. Ele apresenta alta variação com um aumento de temperatura, com certeza. Quando a temperatura era 0 grau, olha a solubilidade dele. Eu comecei a aumentar a temperatura, olha o que aconteceu com a curva do KNO3. Subiu vertiginosamente, não é mesmo? Subiu muito rápida, ou seja, quando eu aumento a temperatura, essa solubilidade desse sal aumenta muito. Enfim, meus filhos, o que acontece? Essa parte de introdutória de soluções é bem tranquila, é mais para você entender que solução é a junção de soluto e solvente, correto? O soluto nós podemos chamar de meio disperso, o solvente de meio dispersante. Lembrar que a água é conhecida como solvente universal, que nós podemos classificar as soluções de 3 maneiras diferentes, né? Baseado em 3 conceitos. O primeiro conceito é em relação ao estado físico. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Depois, em relação à sua condutibilidade elétrica, ela pode ser eletrolítica ou não eletrolítica. E por último, de acordo com o coeficiente de saturação, podendo ser saturada, insaturada ou supersaturada. Também podemos incluir os conceitos de soluções diluídas e concentradas, além de solução com corpo de fundo. Explicamos a definição de coeficiente de solubilidade, de curva de solubilidade, correto? Que você pode tirar inúmeras e inúmeras conclusões, de acordo com o gráfico que você tem. Então assista essa aula com cuidado, pare, escreva, faça suas observações, belezinha? Valeu, até a próxima aula, obrigado por chegar até aqui na aula. Estamos juntos, abraços!